Bom dia, amigos e amigas. Pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. No final do vídeo, dê o seu like, né? E vamos caminhar juntos. A palavra de Deus diz uma frase muito interessante. Ela chama o povo, Deus falando, um povo de dura cerviz. Caramba! E isso dá uma certa curiosidade. Afinal de contas, o que quer dizer dura cerviz? Vamos lá. No hebraico, compõe apenas uma única, um único termo, uma única palavra. E significa literalmente obstinado ou teimoso. E você é de dura cerviz ou não? Pensa nisso aí. Aos 30 anos de idade, você já conhece a minha história, né? Mas rapidamente, para você entender o que é um povo de dura cerviz. Aos 30 anos de idade, os meus olhos se abriram e só aí pude ver a luz que resplandece o mundo, que é Cristo Jesus. Aleluia, tá vendo? Aos 30 anos eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Bem, filho de uma mãe evangélica, minha mãe era evangélica, né? E eu era o 7º dos 7 filhos que ela teve, ou seja, o caçulinha, né? Então, eram 5 homens e 2 mulheres. Que bacana, né? E eu fui o 3º convertido ao Evangelho. Então, que bacana, né? Porque as minhas 2 irmãs, elas se converteram anteriormente, através do testemunho da minha mãe. E bacana isso, né? Mas, legal, vamos lá. Quando Deus chamou o seu povo de dura cerviz, Ele estava dizendo que era um povo duro, era um povo resistente, era um povo que não se deixava dissuadir, irredutível, rebelde, caramba, né? Que não permitia que Deus os tirasse da posição de escravo. Então você vê, né, a condição que estava aquele povo na época, e mesmo assim, Deus garante que esse povo não queria, né, ou não permitia que Deus o tirasse da escravidão, literalmente, né? Quando eu encontrei Jesus, eu tinha lá as minhas mazelas, viu? Eu fui Portela, eu fui Império Serrano, nascido e criado em Madureira, ia por essa linha. E aí, a minha mãe se converteu ao Evangelho, Igreja Congregacional de Campim, e aí então, eu comecei a caminhar. Quando era garoto, criança, ia para lá, participava, aquela coisa toda. Mas, não me deixei levar por isso. Queria mais os prazeres do mundo. E aí, então, aos 30 anos, foi que eu encontrei esta luz. Olha que coisa maravilhosa, né? E muitas das vezes, nós nos comportamos assim. Não queremos, né? Nós resistimos, não queremos fazer parte de uma igreja, achamos que não é necessário. Para que fazer parte de igreja? Pensamos assim,
Por outro lado, pessoas não querem fazer parte porque ficam olhando as fraquezas do homem, né, das pessoas. Nós continuamos humanos, né, fracos e aprendendo com Deus, se fortalecendo. E aí então eu fui, né, crescendo na fé. Não olhei para essas coisas, que se olhasse eu com certeza não caminharia, né? E aí então, muitas pessoas têm essa dificuldade de receber a palavra de Deus, de fazer parte de uma igreja, porque ficam olhando as coisas negativas. Tem que olhar as coisas boas. O que Jesus fez por mim, fez pelo meu irmão, pelo meu vizinho, pela minha mãe. E a gente vai caminhando. E assim então acontece. E a palavra de Deus não é vivida. Acabam que as pessoas não querem viver a palavra de Deus. Alguns até não querem deixar. Acham que, né, poxa, agora eu vou ser crente? Ah, não, aí eu não vou poder fazer nada, eu vou viver bitolado numa religião, numa igreja. Não, não é isso não. A Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livre. Olha só, Jesus me libertou aos 30 anos de idade. Hoje, né, eu me considero livre. Livre. Sabe o que é livre? Pensa aí. Então você vê, a palavra de Deus fala que quando endurecemos nosso coração para a palavra e resistimos ao Espírito Santo de Deus, puxa vida, ele se afasta de nós. Está vendo? Deus é um Deus amoroso, é um Deus educado. Deus não força nada a ninguém. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrires, olha, se abrires, ele não vai arrombar a porta. Ele bate. Se você abrir, ele vai entrar e vai comer com você, né? Se distrair ali contigo. Então, não é uma obrigação, é uma coisa voluntária. Percebe isso? Olha só, Hebreus capítulo 3, confia nessa palavra. Diz assim, ó, lá no versículo 7, pelo que, como diz o Espírito Santo, 2 pontos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Não endureçais o vosso coração. Você que já está com a vida estabilizada, você que já conseguiu tudo o que você queria nessa vida, uma família, né, um emprego, ou até mesmo uma aposentadoria, você que já tem um certo conforto e ainda não abriu o coração para Jesus. Abrir o coração para Jesus não é ser um religioso, é viver a palavra dele, é viver os mandamentos dele. Percebe? E eu continuo. Versículo 9 diz assim: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos naquele deserto. Você sabia que aquele povo ficou rodando ali em círculos durante 40 anos? O deserto não era tão grande assim para demorar 40 anos para andar nele, né? Percebe? E aí então, versículo 10 diz: por isto me indignei contra essa geração e disse: estes sempre
que erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está vendo? A palavra de Deus traz para você uma promessa de descanso. Você percebe que nós não temos descanso nesse mundo? De repente estamos alegres numa confraternização, daqui a pouco acontece um acidente, acontece uma coisa ruim, e a gente perde o solo, a gente perde a paz, a gente perde a alegria. Agora, para onde nós vamos? Passar a vida eterna. Deus chama de descanso. Está aí a dica. Aproveite, enquanto você está vivo. Enquanto você está respirando, Deus não vai tolir você de nada, não. Pelo contrário, tudo que você fizer será abençoado por Deus. Vai lá, separa um pedacinho aí nesse coração e coloca Deus, coloca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E vamos caminhar, procure uma igreja evangélica. E olha, aceita o meu convite. Olha, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto. Hoje é sábado, tempo frio, chuvoso. E amanhã nós temos o nosso culto presencial, lá na Estrada do Pré, 670. Ok? Então que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um bom dia. Grande abraço.